O contribuinte e o fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas. E depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O contribuinte e o fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. Olá. Na edição de hoje de O Contribuinte e o Fisco, vou falar-vos da comunicação de faturas à autoridade tributária e da manutenção do prazo até final de 2022. Desde 2013, as pessoas, singulares ou coletivas, que tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português e aqui pratiquem operações sujeitas a IVA, são obrigadas a comunicar à autoridade tributária, por transmissão eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas nos termos do Código do IVA, bem como os elementos dos documentos que possibilitem a conferência de mercadorias ou de prestação de serviços e os recibos, por uma das seguintes vias: por transmissão eletrónica de dados em tempo real, por transmissão eletrónica de dados mediante a entrega do ficheiro normalizado estruturado com base no ficheiro SAFT-T-PT, ou por inserção direta no Portal das Finanças. A comunicação direta no Portal das Finanças é hoje apenas possível para os sujeitos passivos que emitem faturas manualmente em documentos pré-impressos em tipografia autorizada. Só podem faturar desta forma os sujeitos passivos enquadrados no regime simplificado de IRS, sem contabilidade organizada, que não tenham tido no ano civil anterior um volume de negócio superior a 50 mil euros ou, quando no exercício em que se inicia a atividade, o período em referência seja inferior ao ano civil e o volume de negócios anualizado relativo a esse período seja inferior àquele montante. E, em qualquer dos casos, não tenham optado por utilizar programas informáticos de faturação. Todos os restantes sujeitos passivos estão obrigados a utilizar exclusivamente programas informáticos certificados, incluindo aplicações de faturação disponibilizadas pela autoridade tributária. E a comunicação das faturas e restantes documentos previstos tem que ser feita por transmissão eletrónica de dados em tempo real, utilizando o web service disponibilizado pela AT, ou através do envio do ficheiro SAFT, exportado mensalmente pelo Programa de Faturação Certificado e recorrendo à aplicação de envio de dados disponibilizada no site e-fatura do Portal das Finanças. Sujeitos passivos de IRS que fazem a sua faturação no Portal das Finanças já têm as faturas comunicadas dessa forma. Este enquadramento serve para relembrar que, atualmente, a comunicação dos elementos das faturas, qualquer que seja a forma de comunicação, deve ser efetuada até ao dia 12 do mês seguinte ao da emissão da fatura, ou primeiro dia útil seguinte, caso o prazo legal termine em dia não útil. E que a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022 contempla a alteração da data limite de comunicação dos elementos das faturas para o dia 5 do mês seguinte ao da sua emissão. Contudo, foi aprovada uma proposta de alteração segundo a qual a comunicação até ao dia 5 do mês seguinte apenas produzirá efeitos a 1 de janeiro de 2023. Este adiamento da alteração de data limite para a comunicação das faturas foi justificado com necessidade de garantir a adaptação dos contribuintes a estas alterações, designadamente adaptações aos sistemas de faturação, pelo que importa prever uma data de produção de efeitos compatível com esta necessidade de adaptação. Espera-se que todos os programas de faturação possam vir a dispor de comunicação em tempo real ou web service mensal, de forma a tornar a comunicação automatizada a partir do programa de faturação e poder-se dispensar a emissão e submissão do ficheiro SAFT de faturas. Assim, fica claro que a comunicação das faturas em 2022 continua a poder ser feita até ao dia 12 do mês seguinte ao da sua emissão. As faturas e outros documentos a comunicar emitidos no mês de maio podem ser
comunicadas até ao dia 13 de junho, em virtude de o dia 12 ser domingo. E assim sucessivamente até ao final do ano, com exceção das faturas do mês de julho, que podem ser comunicadas até ao dia 31 de agosto, em virtude do diferimento extraordinário de prazos em vigor desde o ano passado. Conforme número 1 do artigo 57-A da Lei Geral Tributária, as obrigações tributárias cujo prazo termine no decurso do mês de agosto, todas as obrigações tributárias, podem ser cumpridas até ao último dia desse mês de agosto, independentemente de ser útil, sem quaisquer acréscimos ou penalidades. Dada a sua importância, abordaremos este tema em próxima edição. Para já, fica a garantia de que o prazo de comunicação das faturas não sofre qualquer alteração até ao final do presente ano de 2022. Para suporte legal relacionado com o tema abordado, consulte o artigo 3º do Decreto-Lei nº 198/2012, de 24 de agosto, e a Lei do Orçamento do Estado para 2022, cuja publicação se espera para durante este mês. Acompanhe-nos para mais dicas fiscais. Fique bem e até para a semana. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco, com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir.